olá todo especial para você, nosso amigo e companheiro aqui da Rede Século XXI, não é? Mais uma vez estamos aqui na Arquidiocese de São Paulo com o nosso cardeal Dom Odilo Peluschere, que é arcebispo aqui da Arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui nesse instante para nós falarmos aqui com todo o povo do Brasil. Pois não, é um prazer, uma saudação a todos vocês que nos acompanham, que nos dão o prazer de sua companhia e espero que a nossa conversa seja interessante, que vocês possam também aproveitar e que se vocês tiverem algum interesse em enviar algum assunto, alguma dúvida, enviem no endereço que lhes será indicado, nós estaremos sempre à disposição para poder abordar esses assuntos. É verdade, olha, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, como o próprio cardeal colocou aqui para você. igrejapresente@rs21.com.br. Vou repetir, hein? igrejapresente@rs21.com.br. Perguntas, críticas, sugestões, temas, não é? Fique à vontade para falar aqui com a gente. Dom Odilo, nós vamos falar sobre a exortação apostólica. Nós estamos aqui no capítulo 5, nós vamos desenvolver um pouco desse tema aqui. Mas antes eu queria falar sobre um assunto que aconteceu aqui na Arquidiocese nos últimos dias agora. O envio de missionários para a Amazônia, né? São pessoas da Arquidiocese de São Paulo que vão trabalhar lá em outra localidade, no norte do nosso Brasil, sendo missionários. Sim, no dia 26 de janeiro nós fizemos o envio de 4 missionários para a Amazônia. 3 religiosas que irão para a Diocese de Alto Solimões, cidade de Tabatinga, fica na divisa com a Colômbia e Peru, portanto, no fim do Brasil ou no começo do Brasil, sim, depende como a gente olhar. 3 religiosas de 3 congregações diferentes irão para lá num projeto missionário que nós dizemos Sulum Norte 1, portanto, que é do Regional Sulum, apoiando o Regional Norte 1, Amazonas e Sulum, Estado de São Paulo. E o quarto era um padre da Arquidiocese de São Paulo que irá para o Pará, irá para a Diocese de Castanhal, onde ele ficará durante algum período ajudando, trabalhando na Diocese de Castanhal. Foi um momento muito bonito, muito rico, né, de intercâmbio, afinal, de envio missionário, que é sempre um momento emocionante. A igreja que continua partindo em missão, né, realizando o que Jesus desde o início quis, né? Ide. E o Papa Francisco, justamente na exortação apostólica, exorta a igreja a continuar a ser uma igreja em saída, a continuar a partir, a não ficar parada, a não ficar voltada só para si mesma, mas para sair ao encontro e, sobretudo, voltados para aquelas que são necessidades maiores de atenção. Ele vem falando sempre aqui, eu estava lendo aqui, Dom Odilo, esse capítulo 5, de essa motivação que nós precisamos ter, além de missionários que somos, de entregue que nós devemos deixar a nossa vida à disposição da igreja, das comunidades, como é o caso desses missionários que saíram do estado de São Paulo e vão para lá no Pará, lá na Amazônia, mas a motivação, a vontade, se deixar levar pelo Espírito para que o trabalho aconteça em prol das pessoas menos favorecidas. É mais ou menos por aí, né, Dom Odilo? Certo, o Espírito Santo, né, é que impulsiona para a missão, o Espírito Santo faz descobrir também, abrir os olhos para a missão, e o Espírito Santo que dá a alegria da missão. Os missionários partem bem conscientes de que eles não vão encontrar todo o conforto, vão encontrar, pelo contrário, muitas dificuldades para enfrentar. Para começar, muito calor, né, o desconforto do clima, de uma outra cultura, de um outro povo, mas também quanta alegria que eu vou encontrar no dia a dia, no encontro com as pessoas, alegria de poder levar o sorriso de Deus. Afinal, os missionários são acolhidos pelo povo como pessoas enviadas por Deus, e por isso mesmo, isso enche o coração de conforto, de alegria, quer de quem recebe o missionário, como também de quem é o missionário. Agora a gente percebe também nesse capítulo 5, Dom Odilo, esse carinho que o Papa Francisco sempre demonstrou com Maria, a mãe de Jesus, né? Ele coloca aqui como Maria, mãe da evangelização. Sim, Papa João Paulo II dizia Maria estrela da evangelização, estrela da nova evangelização. E isso não é novo na igreja, né? Desde o começo.
Maria apenas recebeu a saudação do anjo, né, e deu o seu sim, aceitando ser a mãe do Filho de Deus. Ela já partiu em missão, né, visitando sua prima Isabel, e chegando naquela casa, encheu aquela casa de alegria, a alegria de Deus, né, de louvor e exultação. Depois, em tantas outras ocasiões da vida, aparece Maria como aquela que é missionária. Nas bodas de Caná, por exemplo, apontando para Jesus: façam tudo o que Jesus disser a vocês. E o momento bonito é no início da vida da igreja, nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estão à espera do Espírito Santo, no cenáculo. O autor dos Atos dos Apóstolos observa de maneira muito fina. Havia com eles também algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus. Então, onde estão os discípulos missionários, ali também está a mãe de Jesus, que é a mãe da igreja, a mãe dos missionários. É interessante quando ele fala que é a força missionária da intercessão, né? Essa intercessão que ele vem falar aqui, por mais de um momento que eu estava lendo aqui, Dom Gil, ele vem falar de mais um momento, que é essa ligação que ele faz de Maria com a intercessão, parece que dos santos sobre todos nós. Mas é por aí também, Dom Gil? Sim, a força missionária da intercessão, de um lado, de quem fica aqui e não parte. Não todos podem partir, mas todos podem rezar pela missão, podem apoiar os missionários, todos podem fazer a sua parte para o bom êxito da missão daqueles que foram, né, que partiram. Então, quem não parte se torna um missionário por intercessão. Santa Teresinha do Menino Jesus nunca partiu em missão, bem que ela queria, mas ela se tornou carmelita e não podia então partir em missão. Então ela escrevia aos missionários e rezava muito pelos missionários. E a igreja proclamou Santa Teresinha padroeira dos missionários, justamente por ser intercessora, animadora à distância dos missionários. É a força da oração. Além disso, é claro, a igreja crê na comunhão dos santos, ou seja, aqueles que estão junto de Deus, que são os santos, né? Entre eles tantos missionários, né? Missionários santos, que continuamente lá, junto de Deus, estão interessados e continuam a olhar para a missão aqui na Terra, a interceder junto de Deus pelo bom êxito do trabalho missionário. Então aqui também é força da igreja que intercede, a igreja celeste neste caso, os santos no céu, que continuam a apoiar e interceder pela igreja missionária aqui na Terra. Não, Dilo, então, olha, o capítulo 1 falou sobre a transformação missionária da igreja, aqui da Evangelho Gaudium. No capítulo 2, na crise do compromisso comunitário, ou seja, os desafios do nosso mundo no dia a dia, o que nós temos que fazer hoje para ser igreja. O anúncio do Evangelho foi o capítulo 3. E esse capítulo 4, toda essa repercussão comunitária, os desafios da evangelização, esse carinho de Nossa Senhora para conosco. E eu queria, no capítulo 4, a dimensão social. E no capítulo 5, essa motivação missionária e também essa Nossa Senhora como a mãe da evangelização. Queria que o senhor fizesse uma reflexão geral, assim, para nós finalizarmos esse estudo aqui da exortação apostólica, por favor. Bem, a exortação apostólica, como o próprio título diz, é uma exortação, é um conselho forte, é quase que um empurrar a igreja para a missão. Tem essa finalidade. O Papa Francisco, com toda a força, convida, estimula e manda a igreja para a missão. É o papel do Papa, estimular a igreja missionária, o papel do bispo, o papel também do padre, dizer, animar, estimular a igreja que está no seu encargo para ser uma igreja missionária. E o Papa Francisco começa recordando que isto não é uma obrigação pesada, como diz São Paulo também, ai de mim se eu não evangelizar, isso não é porque se não evangelizar eu vou apanhar, não se trata disso. São Paulo dizia, eu tenho fogo dentro de mim, e ai de mim se não evangelizar, se eu não espalhar a boa nova do Evangelho, esse fogo arde e me consome, eu preciso anunciar, né? Quero anunciar, eu tenho alegria de evangelizar. O Papa recorda isso. Depois de experimentar a alegria da fé, vem a alegria da missão, a necessidade de transbordar, de comunicar a fé. Pois o Papa apresenta ao longo desta exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho,
apresenta várias situações que desafiam os cristãos na missão. Quer situações internas da vida da igreja, que desafiam a igreja. Por exemplo, as divisões da igreja são um problema. Né? O pessimismo, a falta de fé, de achar que nós temos que fazer tudo com nossa força, que a gente nem conta com a força de Deus. São desafios internos. Depois, desafios externos. Bem, os desafios externos são tantos. O mundo que não crê, pessoas que nos desprezam, acham que tudo isso não vai dar em nada. Não, são tantos desafios externos também. A pobreza, as injustiças sociais, todas as situações humanas da comunidade humana que precisam ser evangelizadas. Esses são os desafios da missão. E, finalmente, o Papa, então, convida, né, realmente também os vários membros, os vários componentes da Igreja a assumir com força, com vontade a missão. E entre os vários membros, então, da Igreja, os leigos, que têm uma missão específica. O Papa, novamente, vai a falar da importância da missão dos leigos, que não necessariamente partem em missão, mas são os missionários no meio do mundo. Para começar na família, né? A família com todos os problemas que possa ter, mas continua sendo, primeiro, o núcleo básico da sociedade humana, da comunidade humana. A família depois é também isso para a igreja, o núcleo básico da vida da igreja, onde se exerce a missão da igreja, a vida da igreja. Então, o Papa estimula os leigos a viverem a sua parte na missão, pois também na vida social, por exemplo, fala muito fortemente que é preciso haver bons políticos, que os católicos tenham coragem de arregaçar as mangas e participar da vida política para dar o melhor de si para a vida política e assim por diante, né? Enfim, a exortação acho que precisa ser agora tomada nas mãos, lida, estudada. É o que vai acontecer pelo Brasil afora, nas dioceses, nas paróquias, nas organizações da igreja, para que ela não fique simplesmente mais um livro na prateleira, né? Mas que se torne realmente eu diria assim, quase como um ideário, né? Um livro de cabeceira que a gente tem perto e vai sempre de novo consultar, né? O que o Papa Francisco diz, né? O que a gente precisa fazer. Então, Dom Adilo, nós estudamos aqui a exortação apostólica, Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, mas como o próprio cardeal falou, estude, procure, né? Tenha sempre em mãos. A bênção do povo de Deus, por povo de Deus que está agora nos assistindo aqui na Rede Século XXI. Muito bem, com muita alegria, nós estamos vivendo o início do mês de fevereiro, momento bonito. Dia 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor no templo. O Senhor do templo é levado ao templo. Aquele que é o grande sacerdote é tomado nas mãos pelo sumo sacerdote do templo. São coisas muito bonitas. Maria que trouxe ao mundo aquele que é a luz do mundo. E por isso nós recordamos a luz no dia 2, a festa da apresentação do Senhor. Pois bem, que a luz de Cristo brilhe e que a luz do Evangelho nos dê alegria, que ilumine os nossos caminhos, que nós tenhamos a força e a coragem de anunciar a alegria do Evangelho a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.